alunos do 5º ano. Eu sou a professora Miriam e hoje na disciplina de Ciências a gente vai começar um novo assunto sobre recursos naturais. Nós já vimos um pouquinho sobre isso em aulas anteriores do ano passado. E agora nós vamos dar continuidade, vendo um pouquinho, relembrando a mais sobre isso. Então, recursos naturais, nossa primeira aula sobre esse assunto, renováveis e não renováveis. Data de hoje, 20 de janeiro de 2021. Vamos lá? Então, vamos para a nossa habilidade de hoje. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade 11, que diz o seguinte: identificar e classificar os recursos naturais em renováveis e não renováveis. Então, é basicamente isso. Então, vamos lá. Recursos naturais. Os recursos naturais são elementos essenciais à existência do ser humano e à manutenção à vida. Nós, diariamente, buscamos satisfazer as nossas necessidades e, para isso, recorremos ao meio ambiente e ao que ele nos oferece. Então, para a gente ter o conforto, as nossas necessidades supridas, nós vamos recorrer ao meio ambiente. Por exemplo, as roupas que nós vestimos é uma necessidade, nós necessitamos disso. E da onde é que vai vir as roupas? O material que fabrica as roupas? Geralmente da natureza, como o algodão, que a maioria das roupas são feitas à base de algodão. O algodão é uma planta, a planta vem da natureza. Então, a natureza está fornecendo algo para o nosso benefício. A nossa alimentação é de produtos da natureza. As carnes, leite, queijo, manteiga, tudo isso são produtos que têm uma origem na natureza. São os animais que irão produzir e a gente se beneficia desses produtos. Então vejam que sem a natureza não teria como existir vida, pois a base da nossa subsistência é originada a partir de produtos naturais. O que são? Os recursos naturais são os elementos retirados da natureza para suprir as necessidades dos seres vivos. Esses elementos são úteis no dia a dia. Fornecem o alimento, como eu acabei de falar, fornecem a energia que a gente utiliza para ligar os equipamentos elétricos, garantem o desenvolvimento das sociedades e das diversas atividades exercidas pelo homem em seu cotidiano. Então, a natureza irá fornecer tudo aquilo que a gente necessita. É importante dizer que esses recursos não são distribuídos de forma homogênea em todo o planeta. Eles não são distribuídos de forma igual. Portanto, há lugares com maior ou menor disponibilidade de determinados elementos. Então, tem locais em que a água é um recurso escasso. E a gente sabe que a água é super importante para a sobrevivência. Já que no nosso país, no Brasil, nós temos uma grande disponibilidade de água. Mas mesmo assim, tem regiões no nosso país que não tem uma grande oferta de água, como o sertão nordestino. Então vejam que num país que é cheio de rios, que é banhado por toda a sua costa por oceanos, mas mesmo assim a gente tem uma dificuldade em alguns locais de ter uma água para ser consumida. E assim vai ser com vários outros materiais que é utilizados, como o principal recurso energético, que é o petróleo. Não é em todo local que existe petróleo, são em alguns locais do mundo. E esses locais vão extrair esse material e vão vender para o restante da população para que eles tenham acesso a esse recurso. Assim, determinadas áreas podem apresentar insuficiência de recursos naturais para suprir as suas necessidades da população, e gerando conflitos entre os indivíduos, como é o caso do petróleo que eu acabei de falar. São só alguns locais que ocorre essa produção de petróleo. Então, eles dominam esse poder e, às vezes, vão ir até conflitos, porque alguma população necessita desse recurso e não tem. Os recursos naturais são também fundamentais para o desenvolvimento econômico, visto que muitos apresentam uma viabilidade econômica, uma viabilidade rentável de gerar renda para aquela população. Contudo, nem todos esses elementos podem ser utilizados da mesma forma que são retirados da natureza. Eles precisam, portanto, passar
por um processo de transformação e beneficiamento para que seja utilizado. Então, tem alguns materiais que eles têm a origem natural, mas eles precisam passar por fábricas, por indústrias, para ser transformada em um produto final. Como mostra ali, ó, temos o recurso natural, as árvores, as plantas. Elas vão fornecer, por exemplo, a madeira. É um recurso natural que vem diretamente da natureza. Mas eu vou utilizar a madeira em vários objetos. Por exemplo, uma cadeira, uma mesa, um armário. Para essa madeira se transformar nessa mesa, cadeira e armário, ela tem que ir para uma indústria, onde ela vai ser cortada, modelada, lixada e assim por diante, até se transformar em um produto final. Então, vejam que é necessário ela passar por uma indústria para que chegue um produto final da forma que a população necessita. Então, vejam que alguns produtos a gente não consome ele direto da natureza, ao contrário da nossa alimentação. Por exemplo, as frutas. As frutas, elas são originadas das plantas. As plantas vão dar frutas e nós consumimos as frutas diretamente da natureza. Então, ela não precisa ir para uma indústria para ser processada. Ela só vai ter que ser higienizada e a gente já pode consumir. Entenderam essa diferença? Tem produtos que a gente consome diretamente da natureza, sem nenhum processo de transformação, e tem produtos que são necessários ter essas transformações para que chegue um produto que a gente necessita, da forma que a gente quer. Tipos de recursos naturais. Os recursos naturais, eles podem ser biológicos, que são os recursos vegetais, animais e as florestas. Eles podem ser hídricos, que estão relacionados à água, como lago, rios, mares e oceanos. Temos os recursos minerais, que são os minérios, minerais, rochas, areia, argila e carvão. E temos também os recursos energéticos, que é a luz solar, o vento, a água e o petróleo também, tá certo? Então, aqui nós temos alguns tipos de recursos naturais. Recursos naturais de origem animal e vegetal. Vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Os animais e os vegetais são considerados recursos naturais, visto que nós, seres humanos, nos apropriamos dele para suprir as nossas necessidades. Geralmente, eles vão suprir a necessidade alimentícia, vai ser a fonte de alimento para as populações, os animais e os vegetais. Diversas espécies de animais que compõem a fauna estão presentes não só na nossa alimentação diária, mas também servindo como locomoção, como os cavalos, gado, serve como meio de locomoção. Fornecimento de matéria-prima para diversas indústrias, como as têxteis. Então, os produtos de origem animal, a gente não consome diretamente apenas o animal, como a carne do animal, mas também produtos derivados do processamento, ou seja, que vai para a indústria para ser transformado em outra coisa. A exemplo, o leite. O leite é um produto natural, que retira lá da vaca, nós já podemos consumir diretamente. Mas o leite também tem vários derivados, como iogurtes, manteigas, queijo, requeijão. Então, esses produtos aí que eu falei, eles têm que ir para uma indústria para ser fabricados a partir do leite. O mesmo acontece com os vegetais. Diversas espécies são utilizadas não só para alimentação, mas também como matéria-prima para indústrias de transformação, têxteis, indústrias farmacêuticas que desenvolvem os medicamentos por substâncias produzidas pelos vegetais. Então, os vegetais a gente também não consome apenas eles naturalmente. A gente consome produtos que são originados a partir desses vegetais. A nossa própria roupa. A nossa roupa, como eu já falei no começo, a maioria dela é feita de algodão. Algodão é um produto natural que vai para a indústria para ser transformado nos vários tipos de tecido. A madeira, por exemplo, é bastante utilizada para a fabricação de móveis e moradia. As fibras são utilizadas como matéria-prima para artesanato e os óleos essenciais extraídos dessa madeira também são utilizados na indústria da beleza, de cosméticos e de medicamentos.
Então, a madeira, a gente viu que é um produto natural, que vem das árvores. Mas, às vezes, a gente necessita de um subproduto, um produto que gera uma transformação dessa madeira para suprir as nossas necessidades. Os recursos naturais, eles podem ser classificados de duas formas. A gente viu que tem os tipos, recursos naturais hídricos, biológicos. A gente vai ver agora os dois tipos básicos de recursos naturais, que é o tema da nossa aula de hoje, que são os recursos renováveis e os não renováveis. Então, a gente vai ver qual é essa diferença e quais são os produtos que são renováveis e não renováveis na natureza. Então, vamos primeiro ver os recursos renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que se renovam na natureza, existindo em abundância. Normalmente, esses recursos não se esgotam com facilidade. Contudo, a velocidade e a forma com que são utilizados pelo homem são determinantes para a sua manutenção na natureza. Então, vejam que o próprio nome já explica o que é aquele recurso. É um recurso que está sempre se renovando. Sempre ocorre, quando eu retiro, vai ter outro no local dele. Então, ele se renova. Então, ele não se esgota tão facilmente. Exemplos de recursos renováveis que nós temos na natureza. A luz solar. Então, a luz solar, ela não se esgota. A gente pode utilizar que todo dia o sol vai nascer e vai estar lá fornecendo seus benefícios. Então, o calor emitido pelo sol é uma fonte de energia capaz de gerar energia elétrica e energia térmica. A captação da luz solar é realizada por meio da tecnologia de painéis solares, que são geralmente instalados nas residências no teto, aonde vai captar essa luz solar e vai ter a transformação dessa energia solar em energia elétrica. Dessa forma, a casa pode produzir, dessa forma, a sua própria energia. Também temos outro recurso renovável, que são os ventos. Os ventos, eles são capazes de gerar energia elétrica por meio da sua força. Então, geralmente a gente vê em imagem de TV, ou você já deve ter passado por um parque de energia eólica, onde tem esses grandes cataventos, onde o vento irá empurrar essas hélices, e esse movimento dessa hélice vai gerar energia elétrica. Tá certo? Essa energia é chamada de energia eólica, utilizada para a geração de energia elétrica por meio desses aerogeradores. A água também é um recurso renovável. Nós já estudamos, tivemos várias aulas sobre água. A água também é um recurso natural, renovável, essencial para a existência humana. Sem ela, nosso organismo não é capaz de sobreviver. Além de utilizada para o consumo humano, a água também é utilizada em diversas atividades, como nas indústrias, na agropecuária, para a produção de animais para o consumo, em atividades do nosso dia a dia, como a higiene pessoal e assim por diante. Os vegetais também são recursos renováveis. Os vegetais, como já dito, fornecem não só o alimento, mas também são utilizados como matéria-prima para diversas indústrias. Então, os vegetais também são renováveis. Se eu consumir e plantar, eu vou ter novamente esse recurso. Os animais também são recursos renováveis, como a gente já falou sobre eles. Se eu consumir e criar novamente esse animal, outros animais, a gente vai ter o quê? Uma renovação dessa espécie. Então, eu nunca vou parar de ter. A madeira, como a gente já falou também, é um recurso renovável. Como a madeira é originada de um tipo da planta, basta eu ter essa planta sempre plantada e assim eu vou ter esse recurso sempre disponível. E agora nós vamos ver os recursos não renováveis. Diferentemente dos renováveis, os não renováveis, eles não se renovam com tanta rapidez. Eles precisam de um longo período para eu ter aquele suprimento renovado, reposto na natureza. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que não se renovam em um espaço de tempo que garante o suprimento das necessidades do ser humano, sendo, portanto, uma regeneração lenta
E aí na imagem eu tenho vários exemplos de materiais da natureza que são não renováveis, como o petróleo, ele é um produto não renovável, o carvão mineral, o gás natural e o urânio. Aí nós temos 4 produtos que são usados principalmente para a produção, a geração de energia. Sendo assim, a utilização desses produtos podem levar ao seu esgotamento, ou seja, deixar de existir. Uma das atuais preocupações da humanidade é garantir a manutenção, o uso adequado desses produtos para que as próximas gerações também possam utilizá-los. Vamos ver alguns exemplos de recursos naturais não renováveis. Os minérios. Os minérios são elementos encontrados na natureza, constituídos de minerais, como óxidos e silicatos, e muitos possuem valor econômico, como o ferro, o ouro e a prata. Aqui nós temos as rochas, gemas e minerais mais comuns, mais encontrados no Brasil. Percebam que são vários. Esses materiais, esses minerais, eles levam milhões de anos para serem produzidos. Então, eles têm que ser consumidos de uma forma sustentável. Consumir de uma forma adequada para que as próximas gerações também possam utilizar esse recurso. Os minerais, geralmente, eles são extraídos do solo, né, das rochas. Então, eles vão ser extraídos, como mostra aí na imagem, ó, escavando cada vez mais e mais o solo. E isso tem alguns malefícios para a natureza, porque isso está transformando totalmente o ambiente. O ambiente que era uma floresta, por exemplo, foi totalmente desmatado para dar origem a esse local de mineração. Então, a mineração traz o benefício de fornecer esses materiais, mas também pode causar alguns prejuízos à natureza. O petróleo, como a gente falou, também é um recurso não renovável, considerado uma das fontes de energia mais importantes do mundo. O petróleo é uma substância oleosa originada a partir da decomposição da matéria orgânica a partir de milhões e milhões de anos. Além de ser utilizado como fonte de energia, o petróleo serve como matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, como a gente vê aí na imagem. O petróleo ele vai originar materiais plásticos, materiais que vão fabricar tecidos, que são aqueles materiais sintéticos, borracha para a fabricação de pneus, essências para perfume, corantes, medicamentos e materiais energéticos, como a gasolina, que é utilizada nos carros, a querosene, que é utilizada em aviões e vários outros recursos. Então, vejam a gama de produtos que é originado, que tem como matéria-prima petróleo. O petróleo, como a gente falou, ele não é encontrado em todo o mundo, ele não é distribuído de forma igual por todo o mundo. Então, a gente vai ter alguns locais onde vai ser produzido. O principal ponto é ali, onde tem aquele roxinho, primeiro, segundo e terceiro produtor, os maiores produtores de petróleo, que é lá na região da Arábia Saudita. Então, eles têm aquele poder de ter muito petróleo, diferentemente dessas regiões em verde que mostra aí, que tem pouco petróleo, então eles vão ter que comprar dessas regiões. Há países que exportam em abundância e outros que necessitam importá-lo. Outro exemplo de recurso não renovável é o carvão mineral. O carvão mineral ele é bastante utilizado como fonte de energia. É um combustível fóssil com maior disponibilidade na natureza do mundo. Então, o carvão mineral, ele é um recurso parecido com o petróleo. Ele é originado a partir de plantas que morreram e foram transformadas nesse tipo de carvão há milhões de anos. Então, ele não é produzido, vamos dizer, continuamente. Ele é produzido por um longo período. Então, ele também é caracterizado como não renovável. Aí mostra, o carvão forma-se por meio da decomposição da matéria orgânica em ambientes sem a presença de oxigênio. Então, aí tem um pântano há 300 milhões de anos, onde ele foi soterrado, coberto por água e por lama. As plantas mortas se transformaram ao longo desse tempo em carvão mineral. Agora nós vamos praticar, certinho? Então,
Então, nós vimos aí alguns exemplos de recursos renováveis e não renováveis e vimos a diferença entre eles. Agora, nós vamos fazer uma atividade com relação a isso. Então, vamos lá. Atividade, primeira questão. É tudo aquilo que o ser humano utiliza da natureza para realizar suas atividades. Esse conceito é referente aos recursos hídricos, aos recursos sólidos, ao recurso natural ou ao recurso vegetal. Leiam aí com atenção essa frase. É tudo aquilo que o ser humano utiliza da natureza para realizar as suas atividades. Isso aí a gente viu que é um conceito simplificado dos recursos naturais. Então, nós vimos que os recursos naturais são os produtos que são retirados da natureza para suprir as necessidades do ser humano. Então, dessas 4 opções aí, alternativas, nós vamos marcar qual? A letra C, né? A letra C mostra essa palavra, recurso natural, que é o assunto da aula de hoje, que é o conceito que tem aí nessa primeira questão, certinho? Então, primeira questão, resposta, letra C. Vamos para a próxima. Segunda questão, fala o seguinte, ó. Observe a lista abaixo e classifique esses elementos como recursos mineral, vegetal, animal e hídrico. Então, aqui eu tenho alguns produtos da natureza, como gás natural, peixes, lagos, petróleo, aves, látex, sal marinho, rios, diamante e babaçu. Desses produtos aí, você vai classificar quais são os minerais, os vegetais, animais e hídricos. Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem aí na casa de vocês e tentarem responder. Aí já eu trago a resposta. Vamos lá tentar responder, ó. Vamos ver os recursos de origem mineral. São aqueles que são retirados do solo. Vamos ver desses daí, quais são os que são retirados do solo? O gás natural é? O gás natural, assim como carvão mineral, assim como petróleo, são retirados do solo. Peixes não, lagos também não. Petróleo é um recurso mineral também, né? Vamos ver outro. O sal marinho também é um recurso mineral. E o diamante. Então, esses nós vamos colocar aqui, ó, no primeiro. Gás natural, petróleo, sal marinho e diamante são recursos que são originados a partir dos minérios, dos minerais encontrados no solo. Vamos ver os recursos vegetais. Os vegetais diz respeito às plantas. Vamos ver quais desses produtos aí são originados dos vegetais, das plantas. Vamos ver o petróleo, o látex. O látex é um líquido extraído da seringueira, que é uma planta. Então, o látex é um produto de origem vegetal. Outro material que nós temos aí é o babaçu. Então, nós temos o látex e o babaçu, que são de origem vegetal. Origem animal são os animais. Peixes, aves são de origem animal. Então, vamos colocar aqui na terceira opção, peixes e aves. E o que sobrou são os recursos hídricos relacionados à água. Então, vamos ver aqui. Os lagos e os rios são recursos hídricos, certinho? Então, aqui a gente classificou cada um desses produtos em recurso mineral, vegetal, animal e hídrico. Tire uma foto aí para responder a atividade que os professores irão passar para vocês, certo? Vamos lá para a próxima. Terceira. Coloque R para fontes de energia renováveis e NR para fontes
não renováveis. Nós estudamos a diferença de recursos renováveis e não renováveis e vimos também alguns exemplos. Então, agora nós vamos classificar todos esses materiais, esses produtos em renovável e não renovável. O primeiro aqui, ó, é o carvão mineral. Nós vimos que o carvão mineral, assim como o petróleo, são produzidos a partir de milhões e milhões de anos através da decomposição da matéria orgânica, das plantas nesse caso. Então, é um recurso que ele não se renova continuamente. Ele precisa de um grande período de tempo para se renovar. Então, o carvão mineral é o quê? Não renovável. NR. Certinho? Ótimo. E o carvão vegetal? O carvão vegetal é esse que a gente consome muito aqui no nosso estado, que é o carvão originado da queima de alguma árvore, de algum tronco de árvore. É o carvão vegetal. Ele é um recurso que é renovável, porque ele é originado a partir de um produto que pode ser replantado, tendo assim uma continuidade na sua produção. Então, o carvão vegetal ele é renovável. Energia solar. Nós vimos que a energia solar é um recurso que é renovável, é continuamente renovado. Então, vamos colocar a letra R. Energia solar é um recurso renovável. O petróleo, nós vimos que ele é igual ao carvão mineral, ou seja, não renovável, NR para o petróleo. A energia eólica, vocês lembram qual é esse tipo de energia? É a energia produzida a partir dos ventos. E o vento, a gente viu que é um recurso natural renovável. Então, vamos colocar o R de renovável. O gás natural. O gás natural tem a sua produção juntamente igual ao petróleo e ao carvão mineral. Ou seja, ele é um recurso natural não renovável. NR para o gás natural. E a água é um recurso natural renovável. Nós já estudamos o ciclo da água. Vimos que a água é continuamente reposta no nosso planeta. Então, é renovável. Os animais também são renováveis, né? E os minérios, eles são renováveis? Eles são, ó, não renováveis. Eles precisam de um grande período de tempo para ser repostos na natureza. Então, são classificados como não renováveis. Então, aí nós temos o carvão mineral, petróleo, gás natural e minérios como não renováveis. E os demais são recursos naturais renováveis, que a natureza consegue renová-los em um curto período de tempo. Certinho? Então, copiem aí, tirem uma foto para responder a atividade que os professores de vocês enviaram. Certinho? Ótimo. Então, vamos ver agora o que a gente aprendeu na aula de hoje. Vamos relembrar. Então, nós aprendemos um pouquinho sobre o que são os recursos naturais, que é tudo aquilo que a natureza oferece para suprir as necessidades do ser humano, seja ela na forma alimentícia, na indústria têxtil e assim por diante, ou energética. Nós vimos que os tipos de recursos naturais, eles são classificados em recursos biológicos, hídricos, minerais e energéticos. E aí a gente vai ter os exemplos. Biológicos são os vegetais e os animais, os hídricos de respeito à água, como os lagos, rios e oceanos. Os minerais são os minérios e rochas extraídos do solo. E os energéticos são os que vão dar origem à energia, como a luz solar, o vento e a água. Vimos também que os recursos eles são classificados em dois grandes grupos, que são os recursos renováveis, que a natureza tem como renová-lo de forma contínua e de uma forma rápida, e tem os recursos naturais não renováveis, que são aqueles que demoram longos períodos de tempo para ser renovado. Dessa forma, eles têm que ser consumidos de uma forma sustentável para que nós tenhamos as nossas necessidades supridas e as futuras gerações também, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje, sobre os recursos naturais, renováveis e não renováveis. Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre recurso renovável e não renovável. Esse assunto não tem no livro, mas você pode pesquisar um pouquinho a mais na internet. Até a próxima. Tchau!
Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Hoje nós vamos fazer o estudo dos sólidos geométricos. Ver algumas características presentes entre eles e as figuras planas, não é isso? Quando se falar em figuras planas, a ideia que nós vamos ter é de lembrar de polígonos. Quando se falar nos sólidos geométricos, nós vamos ter que lembrar dos poliedros e dos corpos redondos. E vamos fazer uma relação de características entre eles, buscando semelhanças e diferenças. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa primeira aula, identificando elementos de um poliedro. Para a nossa primeira aula, nós temos o estudo da seguinte habilidade, que é a habilidade 13. E o que é que diz a habilidade 13? Associar figuras espaciais às suas planificações, prismas, pirâmides, cilindros e cones, e analisar, nomear e comparar seus atributos. Para ficar mais claro, nós vamos fazer o estudo da habilidade 13.3, que ela diz o seguinte: identificar elementos, arestas, vértices, faces, como componentes de um poliedro. Tudo bem? Então vamos lá. Para iniciar nossa aula, eu trouxe o seguinte: ora, elementos de um poliedro. Para a gente chegar até essa ideia de identificar os elementos de um poliedro, nós precisamos saber o que é esse poliedro. E a relação de poliedro está presente quando eu digo o seguinte: o poliedro é um sólido geométrico que apresenta apenas faces planas. Ora, eu tenho aqui em mãos, né, um cubo, e esse cubo ele é formado apenas por faces planas. Nós temos aqui, ó, de laranja, duas faces planas. Nós temos aqui de azul mais duas faces planas e de branca mais duas faces planas. Quando eu digo plana, é porque essa região, né, que eu acabei de contornar, ela é formada dentro do plano. É uma figura plana. Esse quadrado é uma figura plana, então ó, não vai apresentar curvas, nem altos nem baixos, viu? É uma figura plana. Ela está presente dentro do plano. Mais à frente nós vamos ter uma ideia melhor do que seria o plano, né? No caso, para a formação das faces do nosso poliedro. Outro poliedro que eu trouxe aqui, montei aqui utilizando uma caixinha, nós temos uma pirâmide, viu? Observe que a pirâmide ela vai apresentar também, ó, faces planas. Eu tenho aqui na base uma face quadrada e nas faces laterais, eu tenho triângulos. Então, quando eu uno essas faces, eu chego a essa forma tridimensional, que vai apresentar 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Tudo bem? Então, vamos lá. Pronto. Lembrando aí da ideia de poliedro, vamos continuar. Temos o seguinte: toda figura ou sólido geométrico possui alguns elementos característicos. Lá nos estudos da geometria, eles são elementos primitivos da geometria. São os elementos que, observando a natureza, eles foram identificados. O ponto, né, é um deles. Primitivamente, né, o homem do passado, os matemáticos do passado e astrônomos observavam as estrelas e, a partir dali, tiveram a ideia de que aquele elemento também poderia ser relacionado a um ponto e que a sequência daquelas estrelas, elas iam dar origem também ao que nós chamamos de reta. Nós podemos representar graficamente o ponto e chegaram à ideia de retas. Então, essa sequência de pontos daria origem às retas. E as retas, no caso, elas seriam infinitas, né? Então, eu coloquei aqui a representação gráfica da reta, observando que ela apresenta uma seta de ambos os lados, indicando que ela é infinita. Outro elemento característico seriam os planos, né? Aí, o que seria o plano? O plano é a região onde eu vou poder, vamos dizer assim, construir figuras planas. Vamos fazer o seguinte:
Vamos considerar aqui o nosso quadro como plano. Esse aqui é o plano. Viu? Dentro do plano, eu posso construir aqui ó, um triângulo, delimitei essa parte do plano e construí um triângulo. Esse triângulo é uma figura plana. Eu posso aqui ó, traçar aqui um círculo, né? E essa região interna do círculo, contornado por essa linha curva fechada, ela é uma figura plana, assim como retângulo, não sai um quadrado, retângulo, viu? Também é uma figura plana, ou quadrado, ou trapézio, viu? Entre outras figuras planas. Então, ó, o nosso plano é o espaço onde nós vamos poder traçar figuras planas, viu? E se você observar, nós vamos ter aí dentro das figuras planas vários formatos, dependendo da quantidade ou da forma, da quantidade de lados ou da forma que ele for desenhado dentro do plano, construído dentro do plano. Mas vamos lá. Voltando para a nossa ideia de plano, eu coloquei o seguinte aqui, ó. Eu trouxe um paralelogramo aqui dentro do nosso plano, né? A TV aqui seria o nosso plano, é a área plana, e dentro dela eu construí aqui um retângulo. Mas se eu construir uma figura plana dentro desse retângulo, não, desse paralelogramo, eu posso ter também, se eu vou lá, eu construo aqui um quadrado dentro desse paralelogramo. Eu estou considerando o paralelogramo como plano, e nele eu consegui traçar uma figura plana. Continuando, nós temos o seguinte, é importante saber o que é um poliedro. Já vimos as características dos sólidos geométricos iniciais, agora vamos para a ideia de poliedro. Observem só, o que é um poliedro? Eu digo sempre, né, quando estamos lá em sala de aula, que uma das melhores formas de você fazer a relação de conceito com o material relacionado ao conteúdo que nós trabalhamos é se você puder construir ou manipular. Nós temos aqui dois exemplos de poliedros. Nós temos aqui o cubo. Ó, aí eu já vejo logo o cubo e busco as características para que ele seja um poliedro. Ora, eu observo que nesse cubo ele apresenta faces planas, como foi formado, né? Como foi informado já inicialmente. Eu observo também que existem cantos nesse cubo, né? Que eles se originaram de onde? Partiram de onde? Né? Como é que eles surgiram? E nós temos as arestas. A ideia é a seguinte, eu trouxe aqui uma planificação, observe que eu trouxe aqui uma planificação do cubo, e eu observo que quando eu uno aqui duas faces, eu vou obter dois elementos de um poliedro. Quando eu uni, encontrei aqui uma aresta, que vai determinar a altura desse sólido, e o encontro dessas arestas forma o cantinho. Esse cantinho, vou fechar aqui direitinho, esse cantinho formado aqui na construção da nossa planificação, ele dá origem ao que nós chamamos de vértice. O vértice, observe que é o encontro dessas arestas. E as arestas são formadas a partir da união das suas faces. Pronto, vamos deixar aqui a nossa forma planificada e vamos voltar para buscar a ideia do que é um poliedro. Ora, os sólidos geométricos são figuras definidas como tridimensionais, ou seja, um poliedro ele vai apresentar 3 dimensões. Vamos lá novamente aqui para o nosso cubo. Ora, o nosso cubo ele é uma figura tridimensional. Às vezes você vai no cinema e vamos assistir um filme em 3D, né? Em 3D, isso porque ele apresenta 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Quando você visualiza o filme, você percebe que você consegue visualizar os objetos por inteiro, né? Não de forma plana. Você consegue visualizar aqui do lado, identificar que ele tem altura,
que ele é formado de forma cilíndrica, ou um retângulo, ou um paralelepípedo, ou um quadrado, ou uma pirâmide. Você consegue ter essa ideia do que é o poliedro, dessa forma. Então, os poliedros, eles vão apresentar ó, comprimento, largura e altura. A altura também é chamada de profundidade. Isso porque ó, os sólidos geométricos eles vão apresentar essa capacidade de conter certo volume internamente, na região interna, seu espaço interno. Mas vamos lá, a ideia é a seguinte, que você compreenda que o poliedro ele é uma figura tridimensional porque apresenta comprimento, largura e altura. Viu? Dentro do plano, ó, eu não posso ter um poliedro. Vamos considerar aqui o nosso plano. Aí eu vou e coloco meu sólido dentro do plano. A face, que corresponde à base, ela está dentro do plano. Mas observem que eu tenho aqui ó, a altura. E ela não pode ser colocada dentro do plano. Se eu colocar aqui o meu quadrado dentro do plano, ele está aqui ó, no plano. Viu? Está aqui ó, no plano. Tudo bem, mas o sólido geométrico, não. Então, por isso, dessa característica de chamá-lo de tridimensional, por ele apresentar 3 dimensões. Vamos ver se a gente consegue melhorar essa ideia. Pronto. Ora, eu trouxe o seguinte, os elementos que vão caracterizar esse poliedro, tornando ele uma figura tridimensional, são comprimento, largura e altura. Também você vai encontrar ela nos seus estudos como profundidade. Vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso cubo. Está aí o cubo e vamos identificar agora esses elementos dentro do cubo que vão caracterizá-lo como uma figura tridimensional. Nós temos o seguinte, ora, nós temos o comprimento, viu? Formado por esse segmento aqui, ó, que é um pedaço de reta, por esse segmento, essa linha corresponde ao nosso comprimento, né? Estamos considerando como comprimento. Eu vou representar esse comprimento pela letra C. Pronto, temos aí. Vamos determinar agora a largura. Observem só, largura. E a largura é formada por esse outro segmento. Vamos vamos representar a largura por L. Pronto, tá aí, a largura por L. Falta agora determinar a altura. Então, vamos determinar a altura. Percebo que a altura ela já é visível, ó, que ela faz com que a base, que está no plano, ela se sobressaia, ela esteja ó, bem visível. Então, nós vamos determinar a altura. Observem, traçar aqui melhor, observem, ó, nós vamos traçar a altura e vamos representar a nossa altura por A. Está aí, ó. Viu? É ela que vai dar essa ideia de profundidade ao sólido geométrico. A ideia é a seguinte, nós temos aqui ó, o nosso sólido geométrico, ele vai apresentar aqui ó, comprimento, largura e altura. Viu? Comprimento, largura e altura. É o que caracteriza o nosso poliedro. Uma das características bem comuns que nós podemos destacar do poliedro. Que é um poliedro? É uma figura geométrica que vai ser formada por faces planas, viu? Vai apresentar vértices, viu? Vai apresentar arestas e vai apresentar 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Olha aí as informações que nós já podemos obter observando e manipulando o nosso sólido geométrico. Então, a ideia é que vocês, em casa, peguem aí caixas, construam os sólidos de vocês, desmontem as caixas, cheguem às diversas formas de planificação e percebam essas características. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando, podemos afirmar, então, que um poliedro é um sólido geométrico que tem todas as faces planas, onde todas as suas faces são planas. Pronto, conceituamos poliedro. Já sei que poliedro é o sólido geométrico que apresenta somente faces planas. Viu? Deixa eu pegar aqui, caiu
Caiu minha pirâmide, vamos lá. Ora, nós temos o seguinte, outro poliedro aqui, ó, pirâmide. Né? Usamos aqui o cubo, tem todas as faces planas, mas nós temos esse poliedro que ele apresenta ó, a base como quadrado e mais 4 faces laterais como triângulo. Ele é um poliedro, apresenta todas as faces planas, viu? Fora ele, nós temos inúmeros. Nós temos prismas que vão apresentar base triangular, prismas que vão apresentar base pentagonal, formada por 5 lados, hexagonal, formada por 6 lados, e aí vai. Lembrando que ó, o nosso cubo também é um prisma. O cubo também é um prisma. Então, os poliedros, eles vão, ó, os sólidos geométricos que apresentam faces planas, eles vão ser divididos em 2 grupos. Prismas, aqueles que apresentam 2 bases, e pirâmides, viu? Pirâmide vai ter apenas uma base. Vamos lá. Continuando, nós temos o seguinte. Ora, os elementos de um poliedro, eles também ó, vão apresentar faces, arestas e vértices, algo que a gente já comentou inicialmente. Então, para a gente poder visualizar isso, eu trouxe as seguintes informações. Primeiro, faces são formadas por planos, ou seja, dentro do plano nós podemos construir as faces do nosso poliedro. Seja ela um quadrado, seja ela um retângulo, seja ela um triângulo, seja ela um hexágono, octógono, e aí vai. Pronto. Já sabemos que as faces, identificando face, ó, face, face, face. Identificando face, face, face. Viu? São as faces do nosso poliedro. Nas planificações, também dá para a gente perceber bem essas faces. Ora, eu tenho aqui a planificação desse cubo e nós temos ó, as faces, né? Desse cubo não, desculpe, desse paralelepípedo. Nós temos aqui as faces, ó, faces laterais, que apresentam-se na forma de retângulo. E temos 2 faces quadradas, que vão formar, vamos colocar aqui, se nós utilizarmos o quadrado como a base, nós temos aí 2 bases quadradas. Quando eu montar o meu sólido geométrico, montando ele, ó, eu vou ter o seguinte, fechando aqui as faces laterais, eu vou ter aqui o nosso paralelepípedo. Ó, 1, 2 faces. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando, nós temos as arestas. E o que são as arestas? A ideia é que a gente coloque o seguinte, o professor disse que arestas são as linhas que formam o nosso sólido geométrico. Para colocar aqui, nós temos um paralelepípedo. Se eu consigo fazer aqui o nosso paralelepípedo. Pronto, tá aí, mais ou menos o nosso paralelepípedo. Tá aí o nosso paralelepípedo. E, ó, eu vou identificar o seguinte. Lá na aula o professor disse que as arestas são as linhas que formam, todas as linhas que formam o nosso sólido geométrico. Então, está aqui, ó, as arestas, todas. Aqui atrás mais uma, aqui mais uma e aqui mais uma. Pronto. Mas, ó, como é que surgem essas arestas? Ora, na nossa planificação, nós podemos identificar a origem dessas arestas. Observe, está aqui a nossa planificação. Eu vou fechar essas faces. Fechei aqui essas 2 faces, eu já construí, ó, uma aresta. Então, eu posso dizer o seguinte, que a aresta é o encontro das faces, ó. Viu? É o segmento formado a partir do encontro das faces. É esse pedaço de reta formado a partir do encontro das faces. Vou fechar aqui novamente, ó. Encontrei mais uma, vou fechar aqui em cima, ó. Encontrei mais uma aresta. Então, a aresta é formada a partir de quê? Do encontro das faces. Pronto. Espero que a ideia tenha ficado bem entendida. E vamos lá. Como é que nós podemos
é conceituar as arestas? São segmentos de retas provenientes do encontro entre duas arestas. Segmentos de reta são pedaços de reta. Então, cada pedaço desse é um segmento de reta, viu? Cada pedaço desse é um segmento de reta, um pedaço da reta, viu? Delimitado entre dois pontos. Nós vamos ver isso com mais clareza mais à frente. Pronto, então a ideia é a seguinte: as arestas são os segmentos de retas provenientes do encontro entre duas retas. A ideia é que você identifique no sólido. Então, olhe para o sólido onde é que estão as arestas. Aí você vai olhar aqui, ó, uma face azul, uma face branca. Elas se encontraram. Olha aqui a aresta. Uma face laranja e uma face azul. Elas se encontraram. Olha aqui a aresta. Viu? Lembrando que nós temos aqui, ó, a face branca, viu? Se ela for uma figura plana, o contorno dela vai determinar suas arestas. Continuando, nós temos o seguinte, ora, uma aresta pertence a apenas uma aresta pertence a apenas às duas faces diferentes. Ora, a aresta, ela, ó, vai pertencer, vamos supor aqui, ó, vamos observar a aresta construída a partir do encontro da face laranja com a face azul, né? Eu li ali, confundi um pouquinho a cabeça de vocês, mas vamos lá, melhorar. O que é que nós queremos dizer? Ó? Que essa aresta, ela pertence tanto à face laranja como à face azul. Ela pertence às duas faces que se uniram. Então, essa aresta, ela pertence às duas faces que se uniram. Aqui nós temos face laranja e face branca. Essa aresta que nós encontramos pertence às duas faces, tá ok? E, por fim, nós temos o vértice. Ora, como nós vimos, o vértice, ele é encontrado a partir da união dessas arestas, viu? A partir da união dessas arestas. Então, eu posso afirmar que os vértices são os pontos de encontro das arestas. Vamos lá, ó. Pegar novamente nossa forma planificada. Eu vou pegar aqui a nossa forma planificada, eu vou fechar aqui essa face, fechar aqui essa face. Ó, quando eu fechei aqui o encontro dessas duas faces, formou essa aresta. E aqui nós temos o vértice. E ele, ó, também é o encontro dessa aresta, formada a partir da união dessas duas faces. Então, e o encontro dessas duas faces também, ó, formou essa aresta, onde eles se encontraram em um único ponto. No nosso sólido geométrico, nós temos uma aresta formada pela face azul e laranja, uma aresta formada pela face azul e branca e uma aresta formada pela face laranja e branca. Observe que essas arestas formadas se encontraram exatamente nesse ponto. Então, vamos lá. Para continuar, elementos de um poliedro que nós podemos encontrar dentro desses sólidos. Ó, nós vamos identificar dentro do sólido a face, como eu já mostrei ali na nossa pirâmide, eu posso identificar a face triangular, viu? Mas também eu posso ter na base a face quadrada, ou se for um retângulo retangular, ou se na minha pirâmide for um pentágono pentagonal, dependendo da quantidade de lados da base. Podemos encontrar também dentro do nosso sólido geométrico, formando nosso sólido geométrico, não é isso? As arestas, que são encontros é o encontro lá, ó, o encontro das faces que vão formar esses segmentos de reta. E os vértices, que seriam o quê? Exatamente os pontos de encontro dessas arestas, o cantinho, lá no canto. Para ficar melhor, vamos identificar aqui dentro de um poliedro, coloquei aqui dentro de um poliedro, todos esses elementos, faces, arestas e vértices. Podemos fazer uma pequena tabela com os elementos do poliedro. Vamos usar aqui, ó, um prisma. Vamos escolher aqui dentro desse prisma, vamos escolher o cubo. Pronto. Vamos identificar aqui no cubo quais são esses elementos.
face, aresta e vértice, identificando ele no nosso poliedro, no nosso sólido geométrico. Inicialmente, nós vamos marcar no nosso poliedro face com X, aresta com um tracinho amarelo e vértice com a bolinha, tudo bem? Então vamos lá, para o nosso poliedro. Nós temos o seguinte, olha só, vamos marcar a primeira face, que é essa face aqui da frente, vamos marcar a segunda face, essa lateral, e vamos marcar a terceira face, a superior. Vamos identificar aqui do lado, embaixo, lá atrás, outras faces também. Então, já temos 3. Vamos identificar aqui do lado mais uma, 4. Vamos identificar aqui embaixo mais uma, 5. Temos uma face aqui embaixo, que é a base. E vamos identificar lá atrás outra face. Então, nós temos aí quantas faces quadradas para esse cubo? Nós temos um total de 6 faces. Vamos identificar agora as arestas. Como eu disse, nós vamos fazer um traço amarelo nelas. E vamos fazer a contagem, lembrando que as arestas são o encontro dessas faces, os segmentos que formam toda a estrutura do nosso sólido, as linhas. Então, nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, aqui do lado, 6, aqui em cima, 7, aqui embaixo, 8, aqui em cima, 9, em cima, 10, essa aresta, 11, a aresta lá do fundo, e 12. Essa aresta aqui que dá a ideia da altura. Então, nós temos aí, ao todo, 12 arestas, ou 12 encontros de face, entre as faces. Vamos identificar agora os vértices, que são os cantos. Observem só. Para isso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fazendo a contagem correta, né? Que eu me precipitei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Estamos aí com 8 cantinhos. Viu? Identificamos dentro do nosso sólido geométrico todos esses elementos, face, aresta e vértice. Vamos identificar agora, e ao todo tem 8 vértices, vamos identificar agora na pirâmide, como é que nós podemos determinar todos esses elementos? Então, identificamos a quantidade de faces, que são o quê? 5. Uma base quadrada e 4 lados triangulares. Vamos identificar as arestas. Vamos colocar os tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao todo, nós temos 8 arestas, 8 encontros de face. E vértices, que são os cantos. Vamos lá, identificá-los. 1, 2, 3, 4, 5. Temos, então, aí 5 vértices. 4 na base, que é o encontro da face triangular com a base quadrada, e o encontro de todas as faces triangulares, bem acima. Então, ao todo, nós temos aí 5 vértices. Com isso, finalizamos essa nossa primeira aula, deixando aí bem claro a ideia dos elementos de um poliedro, face, aresta e vértice. Vamos para a nossa segunda aula. Até já. Tchau, tchau. Estamos aqui de volta, turminha do 5º ano, para a nossa segunda aula, dando continuidade a essa ideia a respeito dos sólidos geométricos e figuras planas, que é o que nós vamos fazer agora, essa relação entre eles.
buscar semelhanças e diferenças entre figuras planas e sólidos geométricos. Então, vamos lá. Ora, nós temos o seguinte, para a aula de hoje, dia 20 de janeiro de 2021, mais uma quarta-feira, o estudo da seguinte habilidade, habilidade 13. E o que é que diz a habilidade 13? Associar figuras espaciais às suas planificações, prismas, pirâmides, cilindros e cones, e analisar, nomear e comparar seus atributos. Vamos fazer o estudo mais específico da habilidade 13.4. E o que é que diz a habilidade 13.4? Reconhecer semelhanças e diferenças entre figuras espaciais e planas, né? Para isso, nós temos que ter pelo menos ideia do que é essa figura espacial, essa figura plana, que nós já conhecemos. Às vezes aparece com um outro nome e aí a gente fica buscando essa relação. Então, nós vamos ver a ideia de figura plana e a ideia de figura espacial. Inicialmente, figuras planas. Ora, quando se falar em figura plana, lembre de polígonos, viu? Lembre de polígono. Eu trouxe essa folha e essa folha ela vai representar o nosso plano. Vou dizer aqui que o meu plano é essa folha aqui retangular. Está aqui, ó. Dentro do meu plano, eu vou poder traçar algumas figuras planas. Vamos lá, vou pegar aqui meu pincel e vou traçar aqui, ó, duas figuras planas, rapidinho. Traçar aqui um triângulo e vou traçar aqui um retângulo. Olha aí, ó, consegui dentro do plano traçar duas figuras planas, viu? Ó, contornando aqui com um segmento, mais um segmento e um segmento. Então, nós temos aqui um triângulo, polígono formado por 3 lados. E temos aqui um retângulo, polígono formado por 4 lados. Então, a minha ideia de plano, ela é mais ou menos essa, né? Então, ó, o meu plano ele não pode apresentar superfície onduladas, ele não pode ter algo que faça com que os segmentos de reta se tornem irregulares. Então, eu preciso, dentro do plano, de um espaço que me dê a ideia para construir esses polígonos. Então, vamos lá. Ora, em relação à figura plana, nós podemos dizer o seguinte, que toda figura plana, não é isso? Ela pode ser projetada no plano. Vamos considerar aqui a tela da TV. E eu tenho aqui esse retângulo. Então, eu considero esse retângulo como uma figura plana, viu? Ela foi construída dentro desse plano. Continuando, nós temos o seguinte, dentro dessa figura, nós podemos identificar, né, com a figura que nós construímos dentro do plano, nós podemos identificar comprimento e podemos identificar largura. Nós temos, ó, comprimento e largura. Vamos considerar aqui, ó, nós temos, ó, vou considerar aqui, ó, comprimento e largura. Uma figura plana, ela só vai apresentar essas duas dimensões, comprimento e largura. Então, nós podemos afirmar também que uma figura plana é uma figura bidimensional, viu? Bidimensional. Então, nós temos aí, como uma das características da nossa figura plana, ela apresentar duas dimensões, comprimento e largura, viu? Como ela está aqui dentro do plano, ó, eu não posso identificar a altura numa figura que está dentro do plano. Ó, eu posso identificar a altura? Não, né? Posso identificar comprimento e largura, mas a altura, ó, eu não posso, diferente do nosso sólido geométrico, que quando eu coloco ele no plano, eu identifico comprimento, largura e identifico a altura também, ó. Ele está acima do plano. Então, vamos lá. Pronto, a ideia surgiu. Então, eu já sei que figura plana
ela é aquela figura que tem apenas duas dimensões, comprimento e largura. Já dá para fazer uma relação aí entre as outras formas que nós vamos estudar. Então, nós temos o seguinte, podemos afirmar que as figuras planas são bidimensionais, porque só possuem, ó, comprimento e largura, ou seja, duas dimensões. Vamos lá, continuando com a nossa ideia de figura plana, eu posso afirmar o seguinte, as imagens a seguir mostram alguns exemplos de figuras planas, ou seja, figuras bidimensionais que podem ser colocadas dentro do plano. Então, nós temos aí quadrados, que é um polígono de 4 lados, nós temos um paralelogramo, que é um polígono de 4 lados, triângulo, nós temos círculo, nós temos losango, temos um trapézio e temos um pentágono. Todas elas são figuras planas, eu consigo construir ela dentro do plano, obedecendo às seguintes características. Para isso, continuamos. Nós temos o seguinte, vamos lá. Ora, figuras espaciais. Quando se falar em figura espacial, relacione as figuras espaciais aos sólidos geométricos. Eu trouxe aqui, ó, um cubo como exemplo de sólido geométrico, trouxe aqui um cilindro como exemplo de sólido geométrico, essa bola que vai representar a esfera e pirâmide, viu? Esses aqui são exemplos de sólidos geométricos. E os sólidos geométricos, eles se dividem em dois grandes grupos, que seriam o dos poliedros, aqueles sólidos que apresentam faces planas sem curvas, e os corpos redondos, aqueles que apresentam curvas, ok? Então, vamos lá. Pronto, partindo dessa ideia, nós conseguimos dividir aí as figuras planas em dois grupos, lembrando que elas são também os sólidos geométricos, seriam os poliedros e os corpos redondos. Então, quando se falar em figura espacial, nós estamos falando de sólidos geométricos, não é isso? Essas figuras, elas não se encaixam no plano. Vamos lá, vamos considerar o nosso plano aqui como quadro. Ora, dá para colocar o cubo no nosso plano aqui no quadro? Não, né? Dá para colocar uma das faces. Eu posso desenhar uma das faces e ela vai estar lá. Nós temos aqui nossa esfera. Vamos considerar a nossa bola como esfera. Ó, dá para me colocar ela no plano? Não dá para colocar ela no plano. Por isso que elas são figuras espaciais. Elas ocupam aí determinado espaço. Olha aqui, ó, isso caracterizado pela altura ou a profundidade, não é isso? Pela altura. Nós temos aqui, ó, base, temos a altura. Ó, com a altura, não dá para me colocá-la dentro do plano. Então, faço o seguinte, a relação. Então, nós podemos afirmar que as figuras espaciais, elas não cabem no plano. Eu não posso colocar elas no plano. Tudo bem? Então, vamos lá. Sobre figuras espaciais, nós podemos definir da seguinte forma. Já as figuras espaciais precisam ser definidas em espaços tridimensionais, pois elas são figuras que possuem profundidade, além de comprimento e largura. Quando se falar em profundidade, a ideia que nós estamos fazendo é de altura. Ora, nós temos aqui, ó, o cubo, e o cubo ele vai apresentar 3 dimensões, como nós vimos anteriormente. Ó, comprimento, largura e altura, não é isso? Então, ó, o espaço que ela ocupa não se encaixa no plano. Então, ela é uma figura espacial, né? Está ocupando aqui, ó, seu lugar no espaço. Então, ó, figura espacial. Então, ó, é uma figura espacial por quê? Porque apresentam 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Vamos deixar bem claro. Da mesma forma como o nosso cilindro. Ó, o cilindro, ele vai apresentar também, ó, uma das suas faces no plano, que seria a face circular, mas ele possui aqui, ó, a altura, ele vai ocupar um espaço. Então, ela não se encaixa, o cilindro, dentro do nosso plano.
Então, por isso que ela é dita figura espacial, assim como a esfera e assim como a nossa pirâmide. Ó, vou botar a base dela, considerar aqui, ó, o quadro, vamos colocar a base no plano. Coloquei, ó. Mas as faces, elas não ficam no plano. Isso porque quando essas faces se encontram, ela determina uma altura, viu? Uma das dimensões que não cabem dentro do plano, a altura. Então, nós temos o seguinte, eu coloquei aqui um paralelepípedo e nele nós vamos identificar essas dimensões. Nós vamos identificar inicialmente comprimento, vamos identificar a largura, vamos identificar aí a largura e vamos identificar a altura. Observem aqui, ó, a altura, viu? Então, essa figura é uma figura espacial, também é um poliedro, como sólido geométrico, e ele apresenta 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Daí nós já podemos fazer uma relação entre uma figura espacial e uma figura plana. Observem só, lá nas figuras planas, elas só apresentavam 2 dimensões. Aqui na figura espacial, ela já apresenta 3. Comprimento e largura, que tem na figura plana, e a altura, viu? 3 dimensões. Essas figuras são chamadas de essas figuras espaciais são chamadas de tridimensionais. Então, ó, entre elas nós temos o paralelepípedo, nós temos o cubo, figura tridimensional, cilindro, nós temos a esfera e pirâmides, viu? São figuras tridimensionais. Vamos lá. Nós temos o seguinte, continuando aqui o nosso estudo sobre figuras espaciais, eu trouxe alguns exemplos de figuras espaciais. Ó, a imagem abaixo mostra exemplos de figuras espaciais, isto é, tridimensionais, que vão apresentar comprimento, largura e altura, ou profundidade, não é isso? Então, nós temos o seguinte, eu trouxe inicialmente um paralelepípedo, ele apresenta comprimento, largura e altura. Eu trouxe um cilindro, que vai apresentar profundidade. Eu trouxe a pirâmide e o cubo. Então, ó, esses são exemplos, dentre inúmeros que nós temos, de figuras espaciais. Nós podemos ter aí prismas de base triangular, prisma de base quadrada, como é o caso do nosso cubo, prisma de base pentagonal, e aí vai, entre outros. Aí nós temos o cone também, que ele vai se encaixar dentro dessas figuras espaciais, eles vão apresentar essas características. Temos o seguinte, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui essas semelhanças entre figuras planas e figuras espaciais. Vou colocar aqui o seguinte, né? Vou colocar aqui umas figuras planas e figuras espaciais. Vamos lá. Pronto. Vou colocar aqui, ó, um quadrado e vou colocar aqui um cubo. Vou colocar aqui um cubo. As semelhanças que nós podemos encontrar. Observem só. O contorno do nosso quadrado, ele é formado por esses segmentos de reta. Nós chamamos esses segmentos de quê? Nós chamamos esses segmentos de arestas. Viu? Aqui eu também tenho, ó, outra aresta. Viu?
Quando as arestas se encontram, nós determinamos o que aqui? No cantinho, nós determinamos vértice. Então, outra característica que nós podemos observar é a presença aqui dos vértices. Vértices. Pronto. Nós percebemos, da mesma forma aqui, ó, na nossa figura espacial, a presença das arestas, viu? A presença das arestas e a presença dos vértices. Então, são características comuns a eles, ou seja, que são iguais, né? São iguais. Então, nós temos aí dentro das figuras planas a presença de arestas, de vértices, e dentro das figuras espaciais também a presença de arestas e vértices. Percebam o seguinte, a semelhança também que nós podemos encontrar é que dentro da figura plana construída, ela vai ser, ó, a face nas figuras espaciais, viu? Ó, a face vai corresponder à nossa figura plana. Então, as faces das figuras espaciais, elas são formadas a partir de figuras planas, ok? Vamos pegar aqui, ó, como exemplo aqui, a nossa forma planificada aqui desse paralelepípedo. Eu tenho, ó, aqui uma face plana retangular, outra face plana retangular. Tem uma face plana quadrada. Então, ó, esse sólido geométrico, viu? Essa figura plana, ela vai se formar a partir de quê? De faces planas. Nós temos aqui, ó, uma figura espacial e ela se formou a partir de faces planas, viu? Então, nós podemos colocar isso como semelhanças, né? Agora, nós temos uma face plana e não estou me referindo à quantidade de faces, mas que as faces planas formam também as faces que vão construir a nossa figura espacial. Vamos lá. Ora, eu trouxe o seguinte, ó. As figuras planas e as figuras espaciais têm como ponto comuns face e vértice, né? Nós observamos aqui através da nossa exemplificação. Ora, vamos colocar aqui o triângulo e vamos colocar aqui a pirâmide. Vamos lá, vamos fazer a relação do que há de semelhante entre eles, em comum, que são iguais, né? Que apresentam igualdades. Ora, nós podemos observar dentro da nossa figura plana a presença dos vértices, que seriam, como eu disse, os cantinhos. E também, ó, na nossa figura espacial, a presença desses vértices também. E a ideia lá de vértice é que é um encontro de arestas. Nós temos, ó, uma aresta vai se encontrar com a outra. Formou aqui, ó, o nosso cantinho, que nós chamamos de vértice. Uma aresta, mais outra aresta e a outra lá, ó, atrás. Então, o encontro dessas três arestas também formou o vértice. É uma característica comum aos dois, né? A presença de vértice. Vamos buscar a outra. Observamos que a figura plana é um triângulo. E essa figura plana é uma face de quem? Da nossa figura espacial, da nossa pirâmide. Vamos determinar, vamos, na verdade, localizar essa face plana dentro da nossa figura espacial, dentro da nossa pirâmide. Aí nós temos o seguinte, ora, essa face plana, ela vai ser localizada, ó, nessa face. Não só nessa, nós temos 1, 2, 3, 4 faces planas. E nós temos, na base, uma face quadrada, que também, ó, é uma figura plana. Então, a presença de figuras planas dentro das figuras espaciais, né, já é uma semelhança entre eles. Posso afirmar que as figuras espaciais são formadas a partir de faces planas.
dependendo da quantidade de lados que a minha figura espacial for construída. Pronto, então daí já dá para a gente determinar semelhanças entre eles. Vamos buscar agora diferenças. Ora, vamos buscar diferenças. As figuras planas e figuras espaciais têm como diferença a presença de altura, né? Até determinei aqui como profundidade, mas para que você entenda de forma mais simples, busque a altura, viu? Figura espacial, altura, viu? É o que faz com que essa figura não se encaixe no plano, se tornando assim uma figura espacial. Aí nós temos, eu coloquei aqui o cubo e vamos buscar aqui diferenças. Ora, observem só, inicialmente nós podemos verificar o seguinte, que a nossa figura plana, ela é bidimensional, ela vai apresentar comprimento e largura, comprimento e largura. E a nossa figura espacial, ela é tridimensional, vai apresentar comprimento, largura e altura. Ora, nossa figura plana, ela vai apresentar aqui, ó, comprimento e vai apresentar aqui, ó, botar desse lado, largura. Então, ó, bidimensional, porque ela apresenta apenas duas dimensões. Já a nossa figura espacial, ela vai apresentar ó, comprimento, largura e altura. 3 dimensões. Já é uma semelhança que nós podemos destacar. Então, posso afirmar que uma figura plana apresenta 2 dimensões, ou é bidimensional. E a figura tridimensional, e a figura espacial, ela vai apresentar 3 dimensões, comprimento, largura e altura, sendo assim uma figura tridimensional. Tá aí uma característica que poderia diferenciar. Ou eu posso afirmar o seguinte, a figura plana, ela cabe no plano, né? Ela está contida no plano. Já a figura tridimensional, ela se sobressai ao plano. Eu não consigo colocar ela no plano, ó, viu? Ela não se encaixa no plano. Vamos lá. Ora, vamos determinar aqui, ó. Uma das características é que na figura espacial nós identificamos a altura. Olha aí, ó. Identificamos a altura. Aqui na figura plana, nós só identificamos comprimento e largura. Não dá para determinar a altura. A figura é essa, tá aqui, ó. Comprimento, largura, e a figura espacial é essa. Nós determinamos aqui, ó. Nós determinamos comprimento, largura e altura aqui, ó. Viu? Então, nós temos aí como diferença também a presença da altura nas figuras espaciais. Já não tem na figura plana. Vamos lá, continuando. Continuando. Ora, a ideia é essa, de representar essas características dentro das nossas figuras. Vou colocar aqui mais 2 figuras, onde nós podemos destacar essas diferenças. Eu vou colocar aqui inicialmente a figura espacial, nós vamos colocar aqui um prisma de base triangular. Vou colocar aqui, prisma de base triangular, mais ou menos isso, né? Prisma de base triangular, deixa eu melhorar ele aqui. E vamos identificar nele aqui o que diferencia esse prisma de base triangular, não é isso? Das suas faces. Ora, nós temos o seguinte, esse prisma, ele vai possuir, ó, 3 faces retangulares, que seriam 3 retângulos, é isso? 3 faces retangulares e 2 faces triangulares, viu? Ora, o que diferencia ele de uma figura plana? Nós temos o seguinte, ó, dentro desse prisma, nós podemos identificar aqui, ó,
a altura. Podemos identificar aqui, ó, o encontro das faces formando essas duas arestas, essas três arestas, que é o que nós não podemos fazer em uma figura plana. Vou pegar aqui uma figura plana, pronto. Vou pegar aqui, utilizar aqui a nossa planificação. Pronto. Esse retângulo é a figura plana, né? Se eu considerar somente ele se encaixa dentro do plano. Tá aqui, ó, como retângulo. Mas quando eu for unir, ó, duas faces planas, eu obtenho aqui, ó, a formação dessa aresta, que é o que corresponde à altura, fazendo com que essas faces elas saiam do plano. Então, ó, a diferença aí que nós temos é que na figura plana nós temos essa ideia de que não temos a presença de altura, porque a figura se encaixa dentro do plano, e aqui no sólido geométrico, nas figuras espaciais, nós temos a presença da altura. Lembrando que, ó, essa aresta que forma a altura, ela é formada a partir da união de duas faces, ó, da união de duas faces, viu? Nós temos aqui, ó, na nossa pirâmide, né? Vou pegar aqui a nossa pirâmide, vou exemplificar através dela também. Vou pegar aqui, vamos desmontar ela aqui, e aí nós vamos perceber. Observem só, nós temos aqui a nossa pirâmide, está aqui ela planificada. Ela é formada, ó, por uma face quadrada e 4 faces triangulares. À medida que eu unir, ó, as faces, eu vou formar uma aresta, viu? Ó, essa aresta já dá a ideia da profundidade, me dando a altura, fazendo com que a face saia do plano. Então, a ideia de altura aí, ó, está presente. Então, nós podemos classificar como diferença aí que a figura plana não possui essa altura. E essa altura é encontrada a partir da união dessas arestas. Então, podemos caracterizar como diferenças, né? Que a figura plana, ela é bidimensional, pronto. E a figura espacial, ó, ela é tridimensional. Tridimensional. Então, sendo bidimensional, ela vai possuir, ó, comprimento e largura. Sendo tridimensional, ela vai possuir comprimento, largura e altura, viu? Isso fica representado melhor quando a gente tem a representação gráfica da figura. Então, nós temos, ó, comprimento, largura, e aqui nós temos comprimento, largura e altura. Finalizamos a nossa aula de hoje, deixando aí as diferenças entre figuras planas e figuras espaciais. Um forte abraço em todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.